Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos com mais um conteúdo, mais uma notícia aí para vocês. E antes de qualquer coisa, se inscreva no canal e deixa aquele like para estar ajudando a gente aí a crescer esse canal e tá movimentando ele. Hoje estamos aqui no Faroeste. Bolsonaro divulga vídeo proibidos por Moraes. Eita, tá pegando muita coisa aqui, então vamos seguir o vídeo. Dar glória pelo século sob pena de tomarmos bem no meio dos nossos séculos. Ele que é tudo, ele que é o início, ele que é o meio, ele que é o fim, ele que é o ontem, o hoje, o amanhã. Ele que é o alfa e o ômega, ele que é o cara, o caramba, o caraô, ele que é o acererê, ele que é o ra, ele que é o merê, ele que é o berrê, ele que é o merrebe tu berrebe, ele que é o seibe e o nomba, ele que é o mahabi, ele que é o meiuti, ele que é o meiuki e ele que é o dipi. Ele que segura o tchan, ele que amarra o tchan, ele que passa por debaixo da cordinha, ele que é pau, ele que é pedra, ele que é o fim do caminho, ele que é um resto de toco, ele que é um pouco sozinho, ele que é o riacho, ele que é uma ponte, ele que é um Belo Horizonte, ele que é uma febre terçã, ele que é a mosca na sopa, ele que é o dente do tubarão, ele que é o sangue no olhar do vampiro, ele que é as juras de maldição, o nosso ditador Alexandre de Moraes. Nos vídeos, Bolsonaro mostra autoridades como o atual ministro do MSTF, né, Flávio Dino, e o presidente do PDT, Carlos Lupe, defendendo o voto impresso. Os vídeos mostram também Bolsonaro, ainda como presidente, defendendo a desobstrução de estradas pelos caminhoneiros e pedindo manifestações pacíficas. O primeiro vídeo, temos Flávio Dino acusando fraude no sistema eleitoral após perder a eleição para governador do Maranhão em 2010. Lembre-se disso. O senhor ficou em segundo lugar na eleição aqui para governador do Maranhão, por uma diferença mínima. Eu te pergunto, o senhor acredita que houve fraude? Houve várias modalidades de fraude, algumas já identificadas pela Justiça Eleitoral, pelo Ministério Público, pela imprensa, já foram anunciadas. E nós estamos nesse momento numa atitude de aguardar a ação dessas instituições. E no vídeo 2, Flávio Dino critica as urnas eletrônicas 2 anos depois, em 2022. Veja essa. Um ano atrás, como relator da reforma eleitoral, parecia premonição, eu dizia, acolhendo uma proposição do PDT, de que havia necessidade de aprimorar o sistema de urnas eletrônicas no Brasil. E essa eleição, a qual eu vivenciei 1 ano depois, quer dizer, 1 ano atrás eu já pensava assim. E hoje tive a oportunidade, não gostaria de ter tido, mas tive a oportunidade de ser vítima de um processo que precisa ser aprimorado, precisa ser melhor auditado, precisa ser melhor acompanhado, que é o sistema das urnas eletrônicas. Como é que se dá a votação eletrônica, como é que se evita o eleitor votando por outro, que foi esse debate no Supremo, da carteira de identidade, que foi mal colocado, que foi mal posto. Mais clareza que isso, não é? Bolsonaro também, no terceiro vídeo, está com Rodrigo Maia e eles celebram a aprovação do voto impresso na Câmara dos Deputados em 2015. O Congresso derrubou o veto do voto impresso. Meus cumprimentos ao deputado Rodrigo Maia, relator do projeto da reforma política, onde acolheu a nossa emenda. Para 2018, a certeza de não mais existirem as fortíssimas suspeitas de fraude por ocasião das eleições. E agora na reforma política eu tive a oportunidade de relatar a emenda constitucional e agora o projeto de lei, em que tive a oportunidade de incluir a questão do voto impresso por ideia, proposta e trabalho do deputado Jair Bolsonaro, que no início desse debate talvez tenha sido um dos poucos deputados que acreditava que nós pudéssemos incluir na emenda constitucional e depois no projeto de lei que tive a oportunidade de também relatar. Então quero agradecer ao deputado Bolsonaro, agradecer ao plenário. A decisão de derrubar o veto do voto impresso é uma vitória da sociedade brasileira, que pode ter o direito, a partir das eleições de 2018, de recontar qualquer uma das urnas. Ou seja, quando o Rodrigo Maia diz isso claramente, com o presidente da casa, com o presidente do Legislativo, ele diz o seguinte,
que no modelo atual não é possível auditar os votos, recontar os votos. Não é. É o que se diz aí neste vídeo, que foi proibido pelo ditador Alexandre de Moraes. Ele pode passar o vídeo que ele quer sem poder passar vídeo. Agora, quem poderia passar o vídeo, porque este vídeo é importante para a defesa, não foi permitido. No vídeo 4, Carlos Lupe, né, o presidente do PDT, aquele que era o ministro da Previdência e saiu por conta desses escândalos todos, defende o voto impresso e diz que sem voto impresso impera a fraude. Olha isso. Desde o surgimento da urna eletrônica 25 anos atrás, nosso líder, nossa referência do partido, Leonel de Moura Brizola, já defendia uma coisa simples de se fazer, a impressão do voto. Para que possa votar lá, apertar o númerozinho do seu candidato, apertar o 12, você vê aquele papelzinho como se fosse esse papel que a gente, quando paga um cartão de crédito, tem como recibo, cair numa urna transparente e ficar ali guardado. Quando se tiver desconfiança, quando tiver uma votação muito diferente de locais, você pode conferir esse voto. Esse é o segredo de toda a democracia no mundo. A possibilidade de recontagem, a possibilidade de conferência de voto. E temos coragem de claramente dizer a todo o povo brasileiro, sem a impressão do voto não há possibilidade de recontagem. Sem recontagem, a fraude impera. E no vídeo 5, na primeira coletiva após as eleições de 2022, Bolsonaro faz comentário admitindo a derrota e diz que os jornalistas vão sentir saudade dele. Vamos ver. Mesmo, vão sentir saudade da gente. De fato, sentimos. Em novembro de 22, depois das eleições, Bolsonaro alerta para manifestações pacíficas pelo Brasil. Pacíficas. As manifestações pacíficas sempre serão bem-vindas. Mas os nossos métodos não podem ser os da esquerda, que sempre prejudicaram a população, como invasão de propriedades, destruição de patrimônio e cerceamento do direito de ir e vir. No 7º vídeo, ainda em novembro de 2022, o então ministro Ciro Nogueira anunciou a transição de governo. O presidente Jair Messias Bolsonaro me autorizou, quando for provocado, com base na lei, nós iniciamos. Venda onde for com a Shopify, online, presencial. Segundo ela, em nome do presidente Lula, disse que na quinta-feira será formalizado o nome do vice-presidente Geraldo Alckmin. Aguardaremos que isso seja formalizado para cumprir a lei no nosso país. Vídeo 8. Depois das eleições de 22, Bolsonaro faz vídeos solicitando que os caminhoneiros desobstruíssem as rodovias. Brasileiros que estão protestando por todo o Brasil. Sei que vocês estão chateados, estão tristes, esperavam outra coisa. Eu também estou tão chateado, tão triste quanto você. Mas nós temos que ter a cabeça no lugar. Os protestos, as manifestações são muito bem-vindas, fazem parte do jogo democrático. Agora tem algo que não é legal. O fechamento de rodovias pelo Brasil prejudica o direito de ir e vir das pessoas. Está lá a nossa Constituição. E nós sempre tivemos, dentro dessas 4 linhas, nós temos que respeitar o direito de outras pessoas que estão se movimentando, além de prejuízo da nossa economia. Eu quero fazer um apelo a você. Desobstrua as rodovias. Isso daí não faz parte, no meu entender, dessas manifestações legítimas. Não vamos perder nós aqui essa nossa legitimidade. Já em live do dia 30 de dezembro de 22, Bolsonaro alerta aos seus seguidores para não irem para o confronto. Esse é o vídeo 9. Nós não queremos o confronto, nem estimulo ninguém a partir para o confronto. É a pior maneira de tentar resolver o assunto. Na mesma live de dezembro de 22, Bolsonaro falou para os seus seguidores: não vamos para o tudo ou nada. É o vídeo 10. Não vamos achar que o mundo vai acabar dia 1º de janeiro. Vamos para o tudo ou nada. Não!
Não tem tudo ou nada. Inteligência. Mostrar que somos diferentes do outro lado. Nós respeitamos as normas, as leis, a Constituição. Nós sabemos da valor liberdade que eles têm. Por fim, o 11º vídeo, em entrevista ao Roda Viva em fevereiro de 2025, o ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, falou que recorreu ao presidente Bolsonaro para que ajudasse na transição de governo com os comandantes das Forças Armadas, no que ele foi atendido. Aí vem a primeira dificuldade. A primeira dificuldade é que os comandantes não me recebiam. No dia 6 de dezembro, eu já estava trabalhando. Ele nos impulsou, eu acho que é a minha, Flávio Dino, e começamos a primeira dificuldade, ser recebido pelos comandantes. Foi quando eu recorri ao presidente Bolsonaro, que estava em Brasília. Foi meu colega de muitos anos, foi inclusive liderado, quando eu era líder do governo, lá no Congresso Nacional. Sempre tivemos uma relação muito boa. E eu fui falar com ele, disse, olha, eu sou o novo ministro da Defesa, eu queria que você me ajudasse a fazer uma transição tranquila, vai ser bom para o novo governo, vai ser bom para o seu governo que está terminando, você conhece, eu não sou de conflito, de criar problema. Ele telefonou para os 3 comandantes. E eu passo à mesa os comentários desses vídeos que o próprio Jair Bolsonaro disponibilizou, dizendo o seguinte: muita gente aparece no chat dizendo, mostre os vídeos das reuniões golpistas. Em primeiro lugar, golpe é um crime que se perpetra, pelo menos tentando, e para ter algum início precisa de alguma movimentação concreta, de alguma assinatura, de alguma ordem, o que não existiu. E ato preparatório no Brasil, concorde você ou não, não é crime. É o que diz a lei, e a Constituição diz que não há crime sem lei anterior que preveja esse crime. Em segundo lugar, se tudo que é discutido numa reunião com um presidente da República deve ser trazido às claras, por que é que Lula não está preso ou, no mínimo, é réu em alguma ação diante da sua própria afirmação? Porque o próprio presidente Lula afirmou que, ao longo desses 3 anos, quase 3 anos, no seu 3º mandato de presidente, ele não permite que nenhum celular, que nenhuma câmera esteja presente nas suas reuniões. Então, quer dizer, se você não pode filmar, algo de errado está, porque tudo que se esconde não é certo. E 4, entendam, não há nenhum lugar nesses vídeos, nessas provas, nesses fatos que são públicos e notórios e que, portanto, dispensariam sequer comprovação nestes autos de que houve tentativa de golpe de Estado ou abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Que, se um golpe existe, esse golpe foi dado e continua sendo dado porque não se assume pela Polícia Federal, pelo governo federal, através do ministro da Justiça, Flávio Dino, que não tem imagens que ele, como juiz federal, sabia que eram essenciais para a investigação do 8 de janeiro, do PGR, chefiado pelo Paulo Gonet, e do STF. Ana Paula. Olha, esse comentário aí, estava no chat, né? Essas pessoas de esquerda, elas são tão tapadas que os vídeos estão sendo transmitidos e elas não conseguem ouvir e nem ver o que está sendo dito e já fazem um comentário em cima como esse aí, totalmente descabido, porque nós estamos mostrando os vídeos hoje que foram proibidos de serem mostrados na audiência. Ao contrário da acusação, que qualquer vídeo que quiser mostrar na audiência, eles vão passar. Então, se tiver algo que a acusação tentou mostrar na audiência e foi proibida pelo ilustre Alexandre de Moraes, nós também passaríamos. Assim como mostraríamos a minuta de golpe se ela fosse colocada no processo, porque ela não está lá. Nós estamos passando por um procedimento judicial nesse país baseado em um documento, um suposto documento, que não consta nos autos, que não tem assinatura de ninguém. E mais importante, que não está lá. Como que você pode julgar ou condenar ou absolver alguém
com base em um documento que não existe no processo. E esses vídeos, eles foram muito bem colocados aqui hoje, na pauta e passados, porque era para eles terem sido passados ontem na audiência e em mais uma atitude de cerceamento de defesa, foi proibido mostrar os vídeos. E por que eles são importantes? Porque o fato de você ter dúvidas a respeito do funcionamento das urnas eletrônicas não significa por si só que você quer dar um golpe no país. Ou então nós temos também que aditar aí a denúncia, colocar o Flávio Dino, o Carlos Lupe, porque eles também estão atentando contra a democracia já há anos, porque quando o Bonito perdeu lá no Maranhão, as urnas foram fraudadas. O Carlos Lupe alega com todas as letras que precisa do voto impresso, senão a fraude está garantida nas urnas eletrônicas. Não somos nós que estamos falando. Agora, ter dúvidas sobre um procedimento eleitoral, não é de hoje que isso é legítimo, não é por causa das urnas. Quando era voto de papel, em alguns momentos, houve no país e sempre haverá dúvida também da contagem daqueles votos. É por isso que tem fiscal, às eleições. Porque nós não somos. A sociedade brasileira, a sociedade humana, ela não é formada homogeneamente de pessoas super bem intencionadas. Nós sabemos que existem pessoas que, se tiverem oportunidade, fraudam sim o resultado eleitoral. Então, dúvidas é legítimo ter. E é legítimo expressar. Mas aqui no Brasil vai virar crime. Se você duvidar das urnas eletrônicas, virou crime. Já virou crime. Já virou crime. Eu, particularmente, continuo tendo as minhas dúvidas. E a culpa não é minha. A culpa é da falta. A culpa é do TSE. Vamos dar o nome aos culpados. A culpa é do TSE. Ele que é o responsável. Se as urnas eletrônicas são tão seguras, está faltando didática ao TSE para mostrar isso de forma clara para a população. E é a obrigação dele fazer. Exatamente. É essa ausência, é essa omissão do TSE em mostrar para a população de forma clara e objetiva a segurança das urnas eletrônicas que levou mais da metade do país a duvidar sim do resultado das eleições por conta das urnas. Isso é responsabilidade do TSE. Se o pessoal não estiver entendendo, desenhe, se vira. Mas mostre para a população que realmente as urnas eletrônicas são tão seguras como vocês só ficam falando e proibindo as pessoas de duvidar daquilo que vocês falam. E veja, tem muita gente, muito e-mail que eu recebo, muita mensagem aqui, me chama no privado que eu te explico onde está a fraude. Eu vou ser sincero, Luiz Arthur Nogueira, eu não quero saber. Eu não quero porque eu não sou técnico, eu não tenho competência técnica. E vale lembrar que o Flávio Dino, que nunca voltou atrás nesses vídeos que fez, vai julgar o Bolsonaro por ter dito a mesma coisa que ele. Veja se uma coisa dessa é passível de compreensão. E outra coisa, o voto impresso aliado à urna eletrônica foi um projeto, como vimos, batalhado pelo próprio Jair Bolsonaro, enquanto representante do povo do Rio de Janeiro, na Câmara dos Deputados, em Brasília. Esse projeto foi aprovado, foi vetado pela presidência e o parlamento brasileiro derrubou o veto. Aí depois vem o STF e diz que é inconstitucional a emenda constitucional, com base em quê? Com base numa presunção de culpa de alguém que vai fraudar o voto impresso para a conferência. A presunção de culpa no Brasil não pode existir. Então, portanto, o que a gente está vendo aqui é uma perseguição política. Por quê? Porque é seletiva. Porque um senhor de esquerda, o Flávio Dino, outro senhor de esquerda, o Carlos Lupe, não estão enredados aqui. Porque nada mudou de lá para cá. Nada mudou. A única coisa que mudou foi a LGPD, que obriga o TSE a fazer desenho, gibi, cartoon, para explicar ao povo da segurança da urna. Então eu não sei se ela é segura ou insegura, mas o TSE não cumpriu com a sua obrigação legal de demonstrar de maneira didática esta auditoria, a segurança dessas urnas, e outra também, não desce a ninguém o fato do STF ter impedido o Congresso,
que não só aprovou, como derrubou o veto à impressão aliada à urna eletrônica. E também que não deu um pio, Luiz Arthur Nogueira, quando o Maduro disse o seguinte: se vocês estão achando que as eleições aqui na Venezuela são fraudadas, vocês não imaginam como é no Brasil. Vale lembrar. Exatamente, muito bem lembrado. Pavinato, na terça-feira, né, quando o Bolsonaro estava depondo, eu fiquei me perguntando aqui por que o Flávio Dino não compareceu. Porque, na verdade, ele deveria ter sido questionado pelo Bolsonaro sobre o que ele disse em 2010 e 2012. Porque o Flávio Dino questionou as urnas eletrônicas. E acho que o Bolsonaro perdeu a oportunidade de fazer a pergunta para o Alexandre de Moraes. Ele mencionou o vídeo, que não foi apresentado, mas ele deveria ter perguntado ao Alexandre de Moraes: por que o senhor não questiona o Flávio Dino, que questionou as urnas? Só para ver qual seria a resposta do Alexandre de Moraes. Provavelmente ele seria bem grosso e diria que... ele não é obrigado a responder. Exatamente, diria que o senhor, como réu, não tem que ficar perguntando para o juiz, não importa, mas a pergunta tinha que ter sido feita. Bom, rapidamente, os vídeos comprovam que a esquerda já questionou diversas vezes as urnas eletrônicas. E o STF nunca fez nada. Portanto, como bem disse o Pavinato, né, o STF faz uma seleção sobre quem ele julga, sobre quem ele condena, sobre quem ele investiga, né? A direita sempre é alvo, a esquerda... Fala pessoal, estamos aí finalizando o vídeo, vou estar lendo para vocês uma noticinha aí. E hoje estamos aqui no Conexão Política, o site trazendo a verdade, sinceridade a vocês. Bolsonaro venceria Lula nos 2 turnos de 2026 e ganharia de ranking com mais de 20 pontos, aponta a Futura Inteligência. Pesquisa mostra ex-presidente com a prata vantagem em todos os cenários. A nova roda de pesquisa da Futura Inteligência, divulgada nesta quarta-feira, dia 11, aponta que o ex-presidente Jair Bolsonaro, mesmo atuando inelegível, seguia o presidente Luiz Inácio Lula da Silva nas eleições presidenciais de 2026, tanto no primeiro quanto no segundo turno, com a ampla margem. Com várias postulagens, Bolsonaro apontou 41%, Lula, por sua vez, crava no 31%, a diferença é de 10 pontos percentuais. No cenário segundo turno entre 2, Bolsonaro vai para 48 as intenções de voto contra 39 de Lula, uma diferença superior a margem de erro de 3 pontos percentuais. Já com o confronto com a vice-presidente general Arkin, com Bolsonaro aplicar ainda mais sua vantagem de 41% a 21%, ou seja, 21 pontos de diferença. A ex-primeira-dama Michele Bolsonaro também supera Lula numericamente no segundo turno, com 46 contra 40,9. Apesar da diferença, configura empate técnico. Michele lidera todos os cenários em que testa, inclusive contra Arkin. Pessoal, então aí, quem tá torcendo para que Bolsonaro aí seja elegível aí para 2026, quem vai votar aí em Bolsonaro aí, deixa já um like aí e já se inscreve no canal, que nós vai estar trazendo um vídeo aí para vocês 2026 com Bolsonaro presidente já, hein? Então, pessoal, tá uma palhaçada aí esse julgamento, não sabe nem o que tá pegando aí, né? Mas o bagulho tá louco. Mas é isso, pessoal. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o like. E até a próxima. Valeu!